Olá, tudo bem? Até aqui nós tramitamos um caminho técnico muito bacana. Mas agora eu quero te auxiliar a nós caminharmos para algumas aberturas de janela no que tange à estrutura literária do texto, no que tange à sua compreensão, a fim de que você possa encontrar dentro de livros específicos para utilizar as técnicas de estudo, a técnica de investigação, dentro de um livro que te possibilite isso. E para isso nós temos que compreender o gênero literário de cada livro. Nós já falamos sobre isso e eu tenho um curso específico sobre como ler a Bíblia, mas eu preciso te apresentar de que cada livro compõe um gênero literário. Por exemplo, nós temos Gênesis e Êxodo, os primeiros livros da Bíblia que vão falar sobre de forma narrativa. Nós temos ali os Sermões do Monte, por exemplo, de Cristo, que são didática e ensino. Nós temos, por exemplo, a carta que Paulo escreve aos Gálatas, é uma tipologia de admoestação, de exortação à igreja. Nós temos os livros dos Salmos, que são um conceito de gênero literário poético, poesias. Nós temos todos os evangelhos, em sua grande maioria, um preceito de parábolas. O profeta Daniel, profecias. Josué é histórico. Provérbios, a própria carta escrita por Tiago, é um quesito de sabedoria. E nós temos as cartas de Paulo, em sua maioria, que são epistolar. E nós temos o princípio apocalíptico, que fala acerca de revelação. Se você tem uma necessidade de buscar a análise de um texto, siga esse moldal. Cada livro possui uma tipologia, um gênero literário que precisa ser utilizado para que esse conhecimento, essa formatação possa te fazer sentido. Por exemplo, além desse quesito, nós temos um princípio de atmosfera, ok? Cada gênero literário vai apresentar dentro do texto uma atmosfera. Por exemplo, tem textos que vão te apresentar uma atmosfera de desespero, outros de urgência, uma atmosfera de alegria, uma atmosfera de exortação, de humildade, de gratidão, de tristeza, de ansiedade, de surpresa, de medo e de confiança. Esses textos vão te dar um norte muito maior para que você possa trazer uma extração específica. O que não dizer, por exemplo, de desespero quando Senaqueribe está atacando e o rei vai fazer uma oração dizendo: Senhor, me ajude, não há como. A urgência, por exemplo, de Abacuque, a alegria e a satisfação do povo retornando para Jerusalém para reconstruir, o povo sendo exortado por Paulo, a humildade mostrada, por exemplo, por Jó, a gratidão apresentada por aquele moço que volta sendo curado de uma lepra, a tristeza de Jeremias em suas lamentações, a ansiedade de Salomão por muitas vezes não conseguir resolver, a surpresa nos escritos do próprio Pedro em sua carta, o medo colocado em cima da igreja em Atos dos Apóstolos pela perseguição, mas também a confiança demonstrada em Estevão, em ter plena convicção de que Deus está com ele. Essas atmosferas que nós estamos falando são importantes para a compreensão de que pesquisa você vai fazer, a fim de que você não se perca na sua metodologia. Sobre essas perspectivas que você vai definir, e aí agora voltamos em um fim para definir lá um princípio, de que quando você pega todas essas peneiras, lembra que eu falei de peneiras? Esses finishes que vão te dar uma palavra-chave. Você vai passar a desenvolver agora uma forma de estudo gerenciado por palavras-chave, assim como a tua Bíblia, a serem definidos por você com a observação. Dentro do entendimento dessa passagem, você vai atribuir a ela uma forma de conseguir defini-la dentro do seu estudo. Por exemplo, a partir de agora você vai fazer um estudo sobre aliança e automaticamente todas as outras falas que você possuir e os outros estudos que você construir sobre aliança estão interligados dentro da mesma dialética, dentro da expressão de que você compreende que todas as percepções de estudos caminham dentro de uma palavra só e não tem a ver com o livro em si da Bíblia Sagrada, mas tem a ver como você construiu a sua grade de estudo. É por isso que nós falamos sobre o conteúdo, o computador, dicionário, os materiais didáticos que são de apoio precisam estar bem parametrizados, porque a partir de agora você começa a estudar por palavras-chave: salvação, cura, milagre, batismo, seitas, heresias, e aí a variável é enorme, e todas elas você vai extraindo dentro dos métodos, do tipo de estudo, e a tua forma de crescimento será maior. Bacana perceber que você está feliz com o que nós chegamos a aprendendo até agora.
Bacana perceber que você já começa a construir um caminho, a perceber de que é possível sim um nível de estudo excelente, mesmo não sendo facultativo. E se você chegou até aqui, conselho que eu vou te dar agora, não pare por aqui. Cresça, estude mais, leia a Bíblia, estude toda ela, tenha marcações, marque ela, tenha caderno, e daqui a pouco, quem sabe, você possa estar fazendo uma faculdade e sendo um mestre, um doutor da Palavra de Deus para auxiliar pessoas dentro desse crescimento. Se você chegou até aqui, dentro dessa palavra-chave, você também vai adquirir agora o hábito de utilizar palavras com contextos. Uma mesma palavra pode ter diferentes significados, dependendo da função do contexto. A própria palavra casa, vou te dar um exemplo, para você dividir isso até aqui. 1 Pedro capítulo 2, verso 5 vai dizer: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Mas Gênesis capítulo 7, verso 1 vai dizer assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo. Porém, 2 Samuel capítulo 7, 5 vai dizer assim: vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu, casa para minha habitação. 3 versículos, 3 palavras que são iguais, casa, o contexto é diferente e a aplicação é diferente, ok? Quando você for definir seus estudos por palavras-chave, não se esqueça de analisar o contexto. Um texto sem contexto gera pretexto. Todas as vezes que você analisar o texto, analise o contexto para que não tenha pretexto, ok? A palavra-chave não pode ficar isolada, ela tem que estar aplicada dentro do contexto para que ela possa ter sentido. Sem contar que você, avaliando a palavra dentro do contexto, você precisa entender se essa palavra está dentro do sentido literal ou do sentido figurado. Um exemplo, a palavra cordeiro. Êxodo capítulo 12, verso 46, diz assim: o cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Isso é Êxodo 12, 46. Porém, João capítulo 1, verso 36, diz assim: e vendo Jesus passar, disse: és o Cordeiro de Deus. Sentido literal, sentido figurado. Um está falando do cordeiro animal, o outro está utilizando o cordeiro animal como um sentido de apresentação a Cristo como sendo o vitupério na cruz, ok? Que vai ser entregue. Logo, a palavra-chave tem que passar pelo sentido literal e figurado para entender. Não é só pelo contexto e pelo texto, mas também pelo sentido literal e pelo sentido figurado. Não só obstante a isso, nós temos que também levar a impressão do texto. Como o texto está imprimindo tal palavra? Esse texto é um cântico, esse texto é uma exortação, esse texto é uma informação, esse texto é um agregado situacional, esse texto é uma base informativa. Eu preciso avaliar isso para que eu possa construir uma definição de estudo por palavras-chave. Uau, como é bacana perceber que você está subindo o nível do conhecimento. Espero que você esteja gostando. Não esqueça de fazer a nossa prova, remonte esse conteúdo, passe por essa matéria de volta para que você possa chegar na próxima. Eu quero falar um pouquinho daqui a pouco com você sobre leis de composição. O que procurar no texto? E nós estamos caminhando para o seu sucesso, tenho certeza, vai mudar toda a tua perspectiva acerca do estudo da Palavra de Deus. Meu muito obrigado a você mais uma vez, até daqui a pouco.